Glória a Deus. Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 9, versículo 22, melhor dizendo, e o texto diz assim: E logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus tinha dado uma ordem que eles deveriam partir para o outro lado. E eles seguiram, obedeceram a ordem. A gente aprende com isso muitas coisas, mas uma coisa interessante que a gente aprende é que viver nesse mundo sem Jesus não é impossível, mas é quase impossível. Viver com Jesus se torna difícil. Sem Jesus nem sei como as pessoas conseguem viver. Não é fácil viver sem Jesus. Mas a gente sabe que quando a gente tem um encontro com Deus e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e deixamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a ordem do Senhor é: vai, segue em frente, caminha, caminha. O Senhor, quando o povo de Deus estava a caminho do deserto, o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. O Senhor disse para não ficarem parados, mas também disse para não correrem. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que andem, caminhem. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, a gente está debaixo da mão de Deus quando a gente crê em Jesus, recebe Jesus. Nós temos uma ordem de Deus: caminhar. A vida é uma caminhada. Eles tinham uma ordem de Deus: irem para o outro lado, pegarem os barcos e atravessarem o lago para o outro lado. E no meio da sua trajetória na água sobreveio uma tempestade, fortes ventos, e Jesus não estava com eles. O Senhor tinha saído para o outro lado para ir buscar a Deus, para estar em constante oração, como ele sempre fazia. E veio a luta sobre eles. A gente aprende com isso, que mesmo esse mundo é tão difícil, que mesmo aquilo que Deus manda a gente fazer, pode ser que a gente passe alguma dificuldade. Então, na verdade, nós temos uma ordem: caminha, segue. O que a gente aprende nessa lição
é que nós não devemos ficar parados, devemos andar. Mesmo se a gente não sabe o caminho direito muitas vezes. Porque o caminho do céu é fácil. O caminho do céu é fácil porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os caminhos da vida, nesta vida aqui embaixo, não os caminhos do céu, mas os caminhos do nosso viver, não são fáceis. E muitas vezes a gente não sabe como caminhar, por onde caminhar e nem para onde ir. Às vezes a coisa está tão escura, está tão difícil, que a gente não enxerga uma saída, não enxerga uma luz, não sabe por onde ir, por onde caminhar, não sabe o que fazer, não sabe de onde vem o socorro, não sabe a quem pedir, não sabe de onde vem a solução. Nesse momento, nós temos uma decisão a tomar: continuar andando. Mesmo que esteja aparentemente sem direção, vamos continuar andando. Eles seguiram, sobreveio a tempestade e eles estavam ali. Por que nós devemos continuar andando? Se a gente não está vendo nada, se a gente não sabe o que vai ser amanhã, se a gente não sabe qual será o nosso futuro amanhã, por que a gente deve continuar andando? É simples. Nós devemos continuar andando porque nós temos um Deus. Nós não temos uma religião. Nós temos um Deus. Temos um Deus que cuida de nós e que é responsável por nossa vida. Se existe uma coisa que a gente aprende nas Escrituras é sobre a responsabilidade de Deus, sobre o cuidado de Deus com a nossa vida, com a vida daqueles que o amam. Então não tenha medo, porque você tem um Deus que te ama, que está de olho em você. Amém. O cuidado de Deus é tão grande com a gente, que quando a gente lê a Bíblia, nos detalhes, a gente vê Deus quebrando regras e mais regras. Por exemplo, qualquer livro que você lê, um cuidado que os escritores têm é de não repetir palavras, para não se tornar uma coisa repetitiva, uma ladainha. Os escritores têm esse cuidado. Deus, Ele quebra todas as regras, e essa é uma das regras que Ele quebra. Quando a gente lê o livro de Josué, Deus fala várias vezes em seguida: não tema, não tema. Olha, mas Deus não tinha falado? Se tornou uma coisa redundante, mas não, Ele insistiu, porque Deus não está preocupado em que as pessoas vão achar se está certo, se está errado, se a frase está bonita ou não. Deus estava dizendo: Josué, não tema, eu serei contigo. O Senhor repete outra palavra: ser forte. Ele diz várias vezes em seguida: seja forte, seja forte, seja forte, seja corajoso, Josué, seja corajoso. O Senhor repete outra palavra várias vezes em seguida, que nem um outro escritor faria. O escritor da Bíblia fez, o autor, o Espírito Santo, ele fez. Ele disse: eu sou contigo, eu serei contigo, serei contigo, assim como eu fui com Moisés e Josué, eu serei contigo. Aleluia. Isto mostra o caráter, isto mostra o cuidado, isto mostra o zelo de Deus por nossas vidas. Amém. Isso mostra o zelo de Deus por nossas vidas. Amém. Alguém pode dizer: mas isso foi para Josué? Não. Glória a Deus. É para nós também. A palavra de Deus, ela foi escrita de uma maneira tão sobrenatural, que aquilo que é para uma pessoa, na maioria das vezes não é apenas para uma pessoa, é para uma nação, é para um povo, e sempre vai ser para o seu povo de modo geral, porque a palavra de Deus, ela é diferente da palavra humana. A palavra de Deus é poderosa. Amém. A palavra
de Deus é como o som de muitas águas, é como o trovão. Ela é poderosa. A gente percebe a diferença. Eu já falei sobre isso de Jesus, como ele é responsável. As religiões, elas vão e arrumam coisas e mais coisas, mas quando chega na hora da morte, todo mundo inventa uma coisa e todo mundo sai fora. Jesus não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim não morre, mas passará da morte para a vida eterna. Amém. Um homem chegou para Jesus, um homem perverso chegou para Jesus arrependido e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Deus foi imediata: hoje mesmo tu estarás comigo. Ele não teme nem a morte e não foge da nossa vida nem na hora da morte. Nem na hora da morte ele foge de nossa vida. Então o Senhor, ele disse: ande, caminhe, caminhe. Vai caminhando, porque Ele está sob o controle da sua vida, mesmo se você não sente ou percebe que Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da vida daqueles que servem a Ele. Amém. Ele mandou eles irem. E Ele foi para outro lugar. Eles se sentiram... Eu acredito que naquele momento, eu não diria abandonado, mas se sentiram sozinhos, desamparados, porque tem luta, tem coisas na vida que ou é agora, ou é agora. A pessoa está numa tempestade no meio do mar, naquela época, num barco pequeno, que não tinha comunicação. Naufragou, já era. Não é como hoje que tem salva-vida, que entra em contato com a terra e vem socorro, e vem helicóptero, vem avião, vem barco elétrico, barco a motor rapidinho. Não tinha nada disso. Ou acontecia um milagre, ou morria. Não tinha outra opção. Naturalmente, levando para a razão, a morte seria a coisa mais certa. E eles estavam a caminho da morte, porque Jesus tinha uma dificuldade de estar ali. Jesus tinha uma barreira muito grande para estar ali. Que barreira era essa? A barreira do conhecimento, da comunicação, o corpo, porque ele não estava ressuscitado, ele estava como homem. E como homem ele era natural. Como Deus, ele continuava sendo Deus, mas como homem, ele era 100% natural. Como homem, ele não conseguia ver além das paredes. Como homem, ele não conseguia ouvir de uma distância grande. Como homem, ele não conseguia saber de coisas que estavam do outro lado. Então, ele estava muito longe. Esta era a barreira. Primeiro, que ele não tinha como saber que eles estavam naufragando no meio do lago. A segunda coisa, ele não tinha como chegar ali, pois não tinha helicóptero, não tinha avião, ele não tinha como chegar em socorro deles, por duas razões principais: porque não sabia, mas se soubesse não tinha como chegar. Mas a gente sabe que ele estava ali, ele não estava no descanso, ele estava na oração, ele estava na intercessão. E na verdade o que aconteceu ali, a Bíblia não diz, mas com certeza o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desce ali e fala: olha, a tempestade está cruel no meio do mar, e eles vão morrer. Jesus não tinha o que fazer, mas naquele momento o Espírito Santo transporta
misteriosamente, milagrosamente, poderosamente para o meio dos mares, no meio do lago. Ele não foi nadando, porque se ele fosse nadando nunca ia chegar lá, e quando chegasse não teria mais nem vestígio de vida. Obviamente ele foi muito mais rápido, talvez do que um supersônico. Talvez ele tenha ido além da velocidade da luz. Se aproximando, ele volta ao normal, entre aspas, normal, e começa a andar sobre as águas. Sabe a coisa mais linda que a gente aprende nisso? É que se ele, como homem, não tinha barreira para livrar aqueles que ele o ama, imagine como ele está hoje, 100% Deus, não mais humano, 100% Deus, ressuscitado, não é mais um corpo humano, hoje ele está de volta à sua origem natural, como Deus. Se ele não tinha barreira como homem, imagine hoje. Então, o que nós aprendemos é que vamos caminhar. Se não estiver acontecendo nada, vamos continuar caminhando, porque o guarda de Israel está de olho em nós, e ele está olhando para nós, para nos guardar e para nos proteger. Se a gente continuar olhando para ele, assim como ele foi naquele momento ao encontro daqueles homens, ele vem ao encontro da tua vida. Ande, somente confie nele. É por isso que ele disse para Josué: Josué, não temas, creia, não temas, Josué, creia, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, não tema, vai em frente, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a seus pais, Josué, vai, eu sou contigo, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor diz para nós hoje: não tenham medo. Amém. O Senhor diz para nós: não temam. Aleluia. O Senhor diz para nós: não temam, não tenham medo, porque eu estou com vocês. O Senhor está na nossa frente. Só ande, ande, não pare. Levante a cabeça e ande. Levante a cabeça e ande. No meio daquela tempestade, a morte batendo na porta, eles olharam ao longe, no meio da tempestade, eles olharam e viram alguém. O pavor aumentou, porque a pessoa quando está apavorada, ela só vê o que não presta. A pessoa quando está apavorada é natural, ela não consegue ver coisa boa. Mesmo quando é coisa boa, ela não consegue ver que é bom, só vê que é ruim. Porque ela está apavorada, é natural do ser humano. A pessoa apavorada, a mente vira um turbilhão de miséria, de produzir miséria. E eles olharam, era Jesus, mas sendo Jesus, eles transformaram a imagem de Jesus num fantasma. É um fantasma, como quem vai piorar a situação. Mas naquele momento, Jesus se aproxima e fala com eles, para que eles não temessem. O Senhor diz para eles não temerem, porque o Senhor estava chegando. Era Ele, era Jesus. Ele disse: tende bom ânimo. Olha só como ele disse, a mesma coisa que ele disse para Josué: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, 3 coisas que ele diz interessantes: tenha um bom ânimo, não temas, sou eu. Eles estavam vendo miséria. Eu sei que o momento que o mundo está passando, e principalmente os países mais pobres, é um turbilhão, e as dificuldades estão na nossa frente. As dificuldades estão na nossa frente, parece que só tem fantasma,
Mas eu quero te dizer, pode ter fantasma no mundo, pode ter fantasma para aqueles que não temem a Deus, mas o Senhor está vindo ao teu encontro. O Senhor está vindo ao encontro da tua vida. Continue olhando, porque quem se aproxima de você não é um fantasma. Quem se aproxima de você é o teu Deus. Você pode estar no meio da tribulação, dá errado aqui, dá errado ali, dá errado para cá, dá errado para lá, mas o Senhor disse para você nesta noite, não tema. Amém. Tente bom ânimo, se anime. Animem-se no meio da tribulação, animem-se. Ele diz, sou eu. É interessante, sou eu para nós, aqui no Ocidente, é normal. Sou eu para nós aqui, coisa mais normal, isso não causa impacto nenhum. Mas eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Porque eles eram judeus. E o judeu prefere morrer do que dizer sou eu. O judeu não fala isso. O judeu jamais fala isso. O judeu jamais se apresenta, eu sou fulano, ele diz, meu nome é fulano. Ele jamais diz, eu sou o Moisés, eu sou Moisés. Ele não fala. Ele fala, meu nome. Porque sou eu. Para um judeu, somente Deus fala. Essa palavra só cabe no hebraico de Israel, só cabe para Deus. Sou eu. Amém. Ou eu sou, ou sou eu. Somente Deus fala esta palavra. Somente Deus se apresenta desta maneira. Porque quando o Senhor diz sou eu, que Ele estava dizendo, olha, eu sou todo-poderoso, eu sou todo-poderoso, eu sou o dono dos mares, eu sou o dono do vento, eu criei os mares, eu criei o vento, eu criei o fogo, eu criei a tempestade, eu domino sobre eles, eu digo o vento pare, ele para, eu digo as águas se separem, se abram no meio dos mares e elas se abrem, eu sou todo-poderoso. Aleluia. Quando ele aparece para Moisés, o que foi que ele disse? Vai, diz a Faraó, eu sou. Vai, diz a Faraó, eu sou, está me enviando. Essa palavra é somente para Deus. E quando ele disse isso, eles se animaram. E aí Pedro, ouvindo isso, Pedro já disse, Senhor, se é tu mesmo, então me dá a prova, manda que eu ande sobre as águas. Eles já descobriram que era Jesus, quando ele disse, sou eu. Eles estavam vendo que Jesus, eles estavam tendo mais uma prova evidente de que Jesus não era um mero homem, um mero profeta. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Esse mesmo Jesus está aqui, esse mesmo Jesus está no comando da nossa vida. Esse mesmo Jesus Cristo está no comando da tua vida, irmão. Ele diz, palavra hoje, ele diz para você, tente bom ânimo, não tema, sou eu. Eu vim para te socorrer. O Senhor virá ao teu encontro, querido. O Senhor virá ao teu encontro para te socorrer. Alguém pode dizer isso era apenas naquele tempo, ele estava ali. Não. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o escritor do livro de Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo de hoje, de ontem e de eternamente. Amém. A palavra, quando ele disse, sou eu, ele estava dizendo,
aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Aquele sou eu, aquele é o incriado, é o que está acima de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso que desceu do céu para livrar você, para livrar nossas vidas. O Senhor está aqui nesta noite. Amém, Senhor. Tão somente olhe para Ele. E aqui Pedro nos dá a maior lição para os tempos de dificuldade. Nos tempos de dificuldade, Pedro nos dá a grande lição para nos ensinar a sair da dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade? E muitas vezes tem gente que nunca consegue sair. Tem gente que entra numa dificuldade e não sai mais. É lamentável, mas é assim. E até crente que entra numa dificuldade e não sai mais. Por quê? Porque ela quer sair. A pessoa quer sair. Quer sair de forma sozinha. Quer sair na sua força. Quer sair nadando. Não, eu vou sair nadando, eu não preciso. Eu sei nadar, eu sou um bom nadador, eu vou vencer o vento, eu vou sair nadando. Não consegue. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, pôr sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro desce do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a se submergir. Pedro começou certo, olhando para Jesus. A única maneira da gente vencer tempos difíceis é olhar para Ele e continuar olhando. E se olhar para Ele, acontece da seguinte maneira, da seguinte forma: olhar para Jesus quer dizer, eu vou olhar para Ele, eu vou crer nele e Ele vai me dar livramento. Amém. Esse olhar significa buscar a Deus, orar, confiar e esperar que o livramento vem dele, ter certeza que o livramento vem dele, continuar crendo que o livramento vem dele, continuar buscando a Deus e olhando para ele sem tirar os olhos dele nem um segundo. O vento balance para cá, para lá, mas continue olhando para ele. Esta é a forma. Pedro foi andando. Note bem que até então o vento não tinha parado, a tempestade estava normal, a tempestade estava do mesmo jeito.